Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta segunda-feira, 18 de março de 2019, e hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET São Caetano do Sul, o vereador Dr. Carlos Humberto Serafim, vou falar só Dr. Serafim, do Democrata de São Caetano do Sul. Dr. Serafim, muito obrigado por comparecer ao programa. É um prazer estar aqui, Joaquim. Quero cumprimentar os telespectadores e nos colocamos à disposição aqui para suas perguntas, né? Para esclarecimento da nossa população. Tá ótimo. Eu só vou pedir licença antes de a gente começar. Daqui a pouquinho o Wilson Guardia vai estar aqui para trazer notícias importantes, mas o pessoal ainda vai preparar a câmera para ele. Primeiro, é a primeira entrevista que a gente faz ao vivo. A gente se encontra em solenidades, em sessão da Câmara, mas entrevista mesmo é a primeira, né? Primeira. E olha, eu acompanho o seu trabalho já desde o primeiro mandato, venho acompanhando o teu trabalho também como médico, um médico importantíssimo aí de São Caetano do Sul. Agora a gente vai falar de política, depois de medicina um pouquinho também, que é importante. Mas a Câmara recebeu recentemente as contas do ex-prefeito Paulo Pinheiro. Em que pé está essa situação das contas? Como é que deve ser o seu posicionamento? Então, as contas chegaram essa semana, elas devem ir para a Comissão de Finanças, nós vamos receber esclarecimento a respeito desse processo. As contas vieram reprovadas pelo Tribunal de Contas da União, mas... Do Estado, né? Do Estado, do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado, e elas vão chegar para que nós estudemos, né? E vamos dar nosso parecer, né? O tribunal, ele faz, na realidade, apontamento. Ele não julga as contas. Correto. Quem julga é a Câmara. Verdade. E nós nos baseamos muito hoje no parecer das comissões. O que nós votamos é o parecer da Comissão de Finanças. Correto. O presidente é o Eduardo Vidowski. Tá ótimo. Agora sim, o Wilson já está preparado. Peço licença para ele trazer essas informações. Quem sabe tem até alguma notícia para a gente comentar aqui. Wilson Guardia, é com você. Bom, Joaquim, vamos começar aqui a pincelar as notícias da região do ABC. A primeira delas vem da cidade de São Bernardo. Empresas de logística internacional se instalam no município. Com isso, Joaquim, 200 novas vagas de empregos serão geradas na cidade de São Bernardo. O prefeito Orlando Morando recebeu o executivo da Maersk, da Hamburg Süd, que são as empresas que vão se instalar na cidade de São Bernardo. Com isso, vai aumentar aí o ciclo econômico do município. Novos empregos, geração de renda, esse dinheiro normalmente fica no município, no comércio local. Enfim, recentemente tivemos a triste notícia da saída da Ford do município, mas outras empresas estão chegando a São Bernardo, que fomenta toda a economia, né, Joaquim, de toda a região do ABC. Ontem no sábado, teve a inauguração aqui do Albert Sabin e também da primeira UPA da cidade de São Caetano, que dá uma reestruturação ao sistema de saúde da cidade de São Caetano. Joaquim, o Dr. Serafim pode comentar melhor aqui sobre a parte médica, afinal ele é médico também no município, além de vereador, e toda essa estrutura, Joaquim, vai contar já com prontuário eletrônico e haverá uma separação que o doutor vai poder explicar até melhor aqui, Joaquim, da questão dos pacientes que não são do município, questão aqui da entrada primeiro na UPA, os munícipes vão ir direto para o Albert Sabin, que é o nosso hospital de emergências aqui na cidade. Enfim, temos várias notícias, Joaquim, claro que a notícia é bem dinâmica, temos aqui informações apurando ainda um pouco mais detalhes sobre aquele suicídio que aconteceu de uma menina de 10 anos, que aconteceu aqui na cidade de São Caetano também. Joaquim, a polícia investiga, parece que tem algo mais em toda essa história. Estamos aguardando as autoridades policiais se manifestarem, Joaquim. Obrigado, Wilson Guardia. Notícias importantíssimas. Quero até aproveitar então que o Wilson já levantou essa questão na verdade, a reinauguração do Albert Sabin, né, que ele foi remodelado e tal, e da UPA, que essa sim é um novo equipamento, né? Então, na realidade, ele foi readequado totalmente. Eu trabalhei 6 anos no período noturno, de segunda a sexta-feira, no Hospital de Emergências Albert Sabin. Eu trabalhava lá no pronto-socorro.
atendendo consultas lá. Eu fazia um gerenciamento. Uma vida fácil, né, doutor? Mas trabalhava bastante lá. E lá era inadequado. Tinham só 4 consultórios, sendo um de odontologia e 3 para médicos. E o volume muito grande. Tinha a área de observação, que funcionava até como enfermaria, os pacientes às vezes ficavam lá uma semana, em condições precárias, macas, etc. As enfermarias tinham poucos leitos, o espaço era mal utilizado. Então foi feito um projeto muito bem feito ali, foram divididos, a estrutura foi dividida meio a meio com a UPA. Só que foi totalmente remodelado, então hoje nós temos mais de 8 consultórios de cada lado, quer dizer, nós estamos com praticamente 15 consultórios. A UPA ela vai atender não munícipes para atendimento. A ambulância, mesmo se for a emergência, vai entrar pela UPA, mesmo para munícipes. Se a ambulância for buscar, entra pela UPA. Depois vai se avaliar esse paciente, um infartado em casa, quem AVCzou, etc., vai entrar a ambulância chega na UPA. Chega na UPA. Agora, ele faz aquela classificação, faz do verde, vermelho, etc. Você dá o primeiro atendimento. Lá tem uma UTI de emergência na UPA e nós temos uma UTI que é a UTI do Hospital de Emergências Albert Sabin. Nesse hospital, inclusive, vão estar acadêmicos da USCS, da Faculdade de Medicina da USCS. Eles vão ter atividade médica dentro desse hospital. É um hospital escola também. Vai ter uma participaçãozinha deles ali, né? Eles não vão ficar período integral e tal, mas eles vão ter aulas ali para emergência, etc. Eles vão fazer um estágio lá dentro também. Vocês fizeram uma visita técnica na sexta-feira, né, com Isso. o prefeito. Como é que foi essa visita? Então, nós vimos toda a instalação, a gente tinha ido já acompanhar essa obra, né? Mas ficou muito bom o hospital. Os consultórios são bem montados, são bem adequados, a infraestrutura, a limpeza facilitou bastante, a área de enfermagem ficou muito boa. Essa área de observação está totalmente remodelada, com camas elétricas, então dá para o paciente ficar ali um tempo até maior. A estrutura é boa, a UTI ficou muito bem montada, com praticamente 12 leitos, né? Fora a UTI de emergência que tem lá na frente na UPA, né? Então nós ficamos com uma condição médica ali muito boa, né? Tem equipamento de tomografia, o aparelho de raio-x, tem um do hospital e outro que ficou da UPA, sala de coleta, de exames, né? A farmácia, o mesmo atendimento que será dado para o nosso munícipe, também vai ser dado para o não munícipe. Então não vai se economizar ou deixar de atender quem não é munícipe. Essa não é a orientação. Na verdade é fazer uma triagem. Você vai fazer uma triagem só para atender o munícipe do não munícipe, principalmente pelo atendimento ambulatorial, porque o não munícipe não pode ser atendido, por exemplo, você precisa de um cardiologista, ele vai ter que procurar na cidade dele ou no serviço de referência do Estado. Sim. A cidade não se obriga a atender ambulatório de quem não é munícipe, mas todo mundo na UPA vai ser bem atendido. Quer dizer, na emergência... Na emergência, né, e não tem contenção de gastos, porque não é munícipe, todo mundo vai ser atendido da mesma maneira, que é o justo. Todos são cidadãos brasileiros, não importa, ou mesmo estrangeiros, mas quem procura a nossa cidade vai ser bem atendido, inclusive na UPA. Verdade. Recentemente eu vi até uma entrevista de um vereador de São Bernardo do Campo, Fran Silva, agora eu lembro o nome dele, reclamando que o pessoal de Santo André ia ser atendido em São Bernardo e acabava sobrecarregando lá a UPA, no Baeta Neves, em outro bairro também que é vizinho ali. Mas o que a gente sabe também é que hoje o município, inclusive, tem que pagar por esse atendimento quando ele é feito no outro, né? Porque apesar de ser o sistema único de saúde, você tem verbas específicas para cada cidade. Sim. Então, quando tem esse atendimento, por exemplo, alguém de São Bernardo é atendido aqui, São Bernardo depois tem que ressarcir os custos. Não ressarce. Não tem? Não ressarce. Tá. Não ressarce. Existe uma cobrança de conta do SUS, certo? Mas no atendimento de emergência, não. Na emergência, não. É verba que já vem carimbada. Tá. Inclusive, o nosso deputado Tiago Aurico, ele vai
ele vai ver se consegue verba adicional para a nossa UPA, porque existe essa possibilidade com o governo federal, inclusive, e com o governo estadual, verba específica para aumentar isso aí, porque o custeio praticamente é da cidade. Da cidade. Quer dizer, aí fica difícil, né? E a gente sabe que o custeio de uma unidade de saúde desse tamanho é praticamente, em um ano, é o custo de implementação, de instalação. A construção, que você gasta uma por ano para manter. É caro. Basicamente, aí, verba de 1.800.000 a 2,5 milhões mensais. Para manter o serviço de urgência na cidade. O senhor falou do deputado Tiago Aurico, ele já começou trabalhando bastante hoje. Acabei de receber o material dele hoje, já apresentou uma proposta de criação de uma frente parlamentar para defender os interesses da região na Assembleia Legislativa. Primeiro dia hoje. É legal ver alguém que a gente apoiou, que trabalhou para ele, como foi o seu caso aí, e ver ele já mostrando o que foi fazer na Assembleia, né? Então, o munícipe de São Caetano, ou da nossa região, ele tem que se conscientizar que ele precisa votar em gente daqui, porque é muito difícil. O pessoal que foi eleito aí com um grande número de votos na nossa cidade, muita gente, a gente não consegue nada com eles. Eles nem sabem onde é São Caetano. Não, quem fez 2 milhões de votos aí não vai ligar para os 20 mil votos que fez em São Caetano. E com isso aí a cidade não... Se a gente não tiver o deputado, a gente não consegue verba, a gente não consegue projeto, que nem essas enchentes aí. Nós vamos precisar de projetos. O Tiago, inclusive, ele tem um compromisso com a nossa região de tentar minimizar esse problema de enchente aí com verba para piscinão, para construção. Não é a solução ideal, né? Essas obras de enchente, elas são paliativas, mas elas minimizam muito o problema. A gente ficou praticamente uns 5, 6 anos sem ter enchente no bairro São José pela construção dos 4 piscinões ali. Depois pararam e essa enchente foi sui generis. A construção do Jaboticabal, ela pode eliminar esse problema? Eliminar não, mas é 1 bilhão de metros cúbicos de água que está previsto ali no Jaboticabal. É uma obra de 400 milhões. O Dória vai liberar essa obra para o ABC, porque precisa, né? Agora precisa fazer também a manutenção. Que seja o município faça a manutenção, vai gastar um pouco de dinheiro, mas tem que fazer com bomba, porque se as coisas não funcionam, não adianta o piscinão. Se o pessoal jogar lixo, não se conscientizar que a população também tem que ajudar, não pode jogar lixo no rio, porque isso aí vai parar no piscinão. E a gente viu imagens, um dia depois da enchente, com aquela tragédia toda, gente limpando a casa e jogando coisa no córrego. Quer dizer, então aí não dá, né? Então depois não dá para reclamar também, né? Que a sua região foi atingida, tudo, porque o cidadão ele tem que ter consciência que ele tem que colaborar também, não jogando lixo no rio. Tá certo. Doutor Serafim, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. E você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo não, que você vai perder informação importante. Você também que nos assiste pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, não vai zapear agora não, que a gente volta já já. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu e feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Joaquim Alessi desta segunda-feira. Hoje eu estou entrevistando aqui o vereador Dr. Serafim, do DEM de São Caetano do Sul. Mas antes de retomar a entrevista, a gente tem mais informações chegando direto da redação do Jornal ABC Repórter, desta feita com Celso Rodrigues. É com você, Celso. Olá, Joaquim, vereador Dr. Serafim, a todos que acompanham a TV Grande ABC, o Jornal ABC Repórter. Na edição de amanhã do ABC Repórter, você acompanha na Editoria de Cultura, show no SESI São Caetano enaltece a figura da mulher sambista. Ainda na cultura, A 5 Passos de Você estreia nos cinemas dia 21 e Anne Galante e seus tricôs gigantes chegam ao Sesc Santo André. Já na questão beneficente, o restaurante Casa na Terra realiza almoço com feijoada beneficente neste sábado. E Escola promove feira de troca de livros e gibis. Essas, entre outras notícias, você acompanha amanhã na edição do Jornal ABC Repórter. Para não dizer que não falei das flores, Joaquim, o futebol. Ah, como o futebol é previsível, imprevisível. Vamos lá, 1-0 de rodada do final de semana, 11ª rodada, a penúltima da fase de grupos do Paulistão. O Santos perdeu para o Novo Horizontino por 1-0, gol de Murilo Henrique. O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1-0 lá no Pacaembu, gol de Carlos Eduardo, inclusive um golaço. Carlos Eduardo questionado, criticado, não só pelos torcedores, mas também pela diretoria do Palmeiras, porque foi contratado para fazer gols e não conseguia. Desencantou, fez um belo golaço no clássico no Choque Rei. E o Corinthians bateu o Oeste com um gol de Danilo Avelar. Com os resultados do Grupo A, Red Bull Brasil, com 24 pontos e Santos com 23, já se classificaram para a próxima fase. Ponte Preta tem 19 e mesmo que vença o último jogo, não alcança o segundo colocado, que é o Santos. No Grupo B, Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras com 22 pontos e Novo Horizontino com 19. O Guarani é o terceiro com 14 pontos, também não alcança o Novo Horizontino. Palmeiras e Novo Horizontino classificados. Corinthians e Ferroviária, os dois classificados. Corinthians com 18 pontos e Ferroviária com 17, só falta saber na última rodada quem fica em primeiro e em segundo colocado do seu grupo. E no grupo D, o grupo de São Paulo, Ituano 17 pontos e São Paulo 14. O Oeste vem com 12 pontos na terceira colocação e tudo vai ser decidido na última rodada. Se o São Paulo vencer, iguala o número de pontos com o Ituano, e se o Ituano perder, a decisão vai para o critério, para o número de vitórias e saldo de gols. E no caso do São Paulo perder e o Oeste vencer, o São Paulo dá adeus à competição ainda na primeira fase. No caso de empate e do São Paulo e vitória do Oeste, vai para o critério de vitórias e número de gols, de saldo de gols, e aí vão para os matemáticos para o final de semana. Joaquim, é com você. Pois é, e o pior de tudo é que se o São Paulo quiser chegar na próxima fase, ele tem que ganhar do São Caetano aqui na quarta-feira, essa é a tragédia, e se ganhar do São Caetano, o São Caetano está rebaixado. Fica difícil, né, doutor Serafim, essa situação. Torcer para quem aí? Eu sou São Paulino, mas eu torço para São Caetano. Sério, então. Como o São Paulo está muito mal, tá mal. também sou São Paulino, então eu falo o seguinte. Eu sempre que alguém joga com São Caetano, eu torço para São Caetano. E se for para as quartas de final, tem uma grande chance de perder do Ituano nessa disputa. Então, para não passar vexame nas quartas, é melhor já perder para o São Caetano, deixar o São Caetano tentar escapar dessa degola aí, né? Porque o São Caetano está precisando até mais do que se manter na divisão especial do Campeonato Paulista. Tem muito ser bairrista, né? É verdade. Agora, vamos voltar a falar. A gente começou a falar de votação de Câmara, e aí eu lembro que na semana passada a Câmara aprovou as contas do prefeito José Euríquio Júnior de 2012, umas contas que já haviam sido rejeitadas na outra votação, quando o prefeito ainda era o Paulo Pinheiro, né?
E agora a Câmara teve esse posicionamento. Isso é um sinal, tem muita gente falando assim, teve um acordo com o grupo do Paulo Pinheiro, com o grupo do Auric e tal. É um sinal de que as contas do Dr. Paulo devem ser aprovadas também? Então, não necessariamente. Eu votei nas outras, eu era da Comissão de Finanças na gestão passada. Certo. E nós aprovamos na gestão passada, na comissão, porque não houve dolo, não houve roubo. Então, certo, se pegou dinheiro e se aplicou em outra área, que não pode, né, legalmente. Né? É uma questão técnica. Mas é uma questão técnica. Agora, a votação, ela é política também. Então, normalmente, não se reprova a conta de prefeito por isso. Quando há um embate político, um adversário ferrenho, né, um contra o outro, etc., pode acontecer o que vinha acontecendo lá. Essas contas aqui, elas têm que ser analisadas. Nós precisamos ver as contas do Dr. Paulo, ele é do meu partido, é do DEM. Mas nós esperamos que não haja dolo na conta. Né? Eu não analisei isso ainda profundamente, não conversei com o pessoal das comissões. Né? Nós vamos ver, essa semana aí a gente se debruça sobre isso, estuda e vai realmente analisar como é que vai ficar o nosso voto. Né? Correto. Agora, não havendo dolo, o problema é político. E, como eu falei, o tribunal, ele não julga, ele aponta. Sem dúvida. Então, inclusive, a legislação agora federal vai mudar para flexibilizar um pouco essa aplicação de verba, porque é o tal negócio. Eu tenho, na minha casa, eu não preciso comprar uma televisão todo mês, porque eu tenho uma verba para comprar televisão. Eu não preciso comprar uma geladeira todo mês. Eu vou pegar o dinheiro e distribuir onde está precisando. E essas contas de prefeito são mais ou menos assim. Tem área que fica muito deficitária e na outra sobra dinheiro, aí não pode usar, é verba carimbada. Então isso complica, às vezes, a administração. Né? Foi o que foi feito na gestão do Auric. Aí do Paulo também houve uma alteração de verba com a Fundeb, pelo que a gente já observou lá no processo. Né? Quer dizer, é uma situação muito parecida. Exatamente, é uma situação parecida. Doutor Paulo está no DEM, depois de ter sido prefeito pelo PMDB, que depois virou MDB, então a gente não sabe nem como é que fala. Mas ele tem falado alguma coisa? Está pensando em ser candidato? Como é que é? Olha, por enquanto, a intenção dele, pelas últimas conversas aí, até agora, não. Não. Pode ser que mude, né? Mas e quem for candidato já tem que estar se mexendo agora, porque não dá para deixar para o ano que vem, né? Nós precisamos conversar sobre o DEM, inclusive ele não quis a presidência do DEM. Hoje eu estou na presidência. A gente até tem que consertar o partido aí, porque ainda ele não está nem definido. A gente é um presidente, entre aspas, né? Certo. Porque é provisória a comissão? É provisória, né? Agora é obrigado a passar para diretório. Mas nem São Paulo tem o diretório estadual ainda. Não está legalizado. Certo. Então precisa se arrumar o aliás, isso não é privilégio do DEM, né? Quase todos os partidos são assim. A gente vai ter que ajeitar isso aí, porque outubro está próximo aí, né? Eu estava lendo até uma matéria outro dia num jornal de São Paulo, não lembro qual que é, que o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, corre o risco de não poder lançar candidato a prefeito em São Paulo. Estamos falando do Eduardo Bolsonaro para ser candidato. E porque não está legalizado. Se não legalizar, parece que tem até prazo, até junho agora, né, para legalizar? Acho que até outubro. Outubro? Tem que legalizar, até um ano antes da eleição. Até um ano antes. Se não legalizar, não pode nem lançar candidato. Não pode lançar, não. O nosso não está tão enrolado assim, dá para a gente acertar isso aí. O DEM já é um partido mais tradicional, tem uma história. Tem um relacionamento muito bom entre todos os membros do partido aí. A nossa executiva, ela é tranquila, né? Nós não temos diferenças políticas, né? E o ambiente hoje é político, na cidade também é bom. Não há guerra entre Paulo Pinheiro e Auric. E a gente estava falando o seguinte, o DEM, ele tem uma vantagem. Muitos partidos vão ter dificuldades na eleição de 2020, porque estão acostumados a disputar a eleição em coligação proporcional, e aí é muito fácil você montar chapa, tal, porque a gente sabe a dificuldade que é montar uma chapa aqui, são 27 candidatos. O DEM já disputou a eleição sozinho,
em 2016. Isso. Nós disputamos... Isso já deu uma experiência que já garante, né? Sim, nós disputamos com 13 candidatos e fizemos 2 vereadores. 13 candidatos? 13 candidatos. E fizemos, todos bons de voto, então, hein? Todos bons de voto. Fizemos 7.800 votos. Então, isso me elegeu o Maurício Fernandes. Certo. É bom lembrar, quem não conhece a estrutura da Câmara de São Caetano, que são 19 vereadores. Isso. Então, 2 são 10%, um pouquinho a mais de 10% se a gente for fazer a matemática correta, né? É um número bastante expressivo. É expressivo. E nós fomos sozinhos, né? Nós não tivemos coligação. O DEM pensa em lançar candidato a prefeito ou não? Não. Não? Pelo menos eu não tenho essa intenção e acho que o Maurício também não. Certo. Agora, pode aparecer alguém aí, etc., eu não sei. Mas... Agora, eu estava perguntando antes da gente começar, aqui é tudo programa transparente, tudo que a gente conversa fora do ar, a gente volta e conta para os telespectadores aqui. O senhor falou desses candidatos que tiveram votações aí, o caso da Janaína Pascoal teve 2 milhões de votos, o próprio Eduardo Bolsonaro teve uma votação muito grande, o Kim Kataguiri veio buscar voto aqui, o Mamãe Falei lá também teve votos. Não são candidatos da cidade. Eles, principalmente o Kim e o Arthur, eles se filiaram ao DEM, eles são filiados. Eles são do DEM. Isso representou um ganho político para o partido ou não dá para avaliar isso ainda? Não, eu acho que foi um ganho político e também a gente precisa de renovação. É bom que entre gente nova na política. Mesmo aqui na nossa cidade, tem vários jovens aí que têm um futuro brilhante dentro da política, estão se preparando. Nós não vamos durar eternamente. E o DEM já está treinando esse povo? Sim, também. Nós já temos conversado com o pessoal mais jovem ou com o pessoal que não é da política. Inclusive, grupos novos, né, até novos moradores de São Caetano, o bairro Cerâmica, por exemplo, tem 30 mil habitantes ali, eles elegem vereador ali. Então, e praticamente eles não conhecem muito, não são da cidade, vieram de fora. Então, esse pessoal também votou bastante nesses candidatos que não são da região, porque ainda não... Mas agora é o caso, passa 2 anos, você passa a morar aqui, você passa a utilizar a infraestrutura da cidade, etc. E você tem que se conscientizar que você tem que trabalhar pela sua região. O voto de vereador, né, ele é regional, o vereador está muito próximo da população. Verdade. Agora, a gente tem que renovar também, nós não vamos nos perpetrar na política, porque não é bom para ninguém. Legal. Doutor Serafim, eu tenho 30 segundos para encerrar o programa, só queria saber o seguinte, tem a possibilidade de o Hospital São Caetano, que é tradicionalíssimo na cidade, vir a ser o hospital da Universidade de São Caetano do Sul. Isso é bom para o município? É bom para o município. É mais um ponto de atendimento, é mais um ponto de aprendizado. Isso dá uma excelência para a Faculdade de Medicina da USCS, né, porque o médico ele precisa de um treinamento intensivo dentro de um hospital, de uma estrutura hospitalar. Ele pode ir para o ambulatório, etc. Mas se ele não mexer no paciente, se ele não tiver o paciente para ele examinar, ele não vai ver patologia. Então isso vai ajudar a saúde da cidade e vai melhorar o nível médico da nossa cidade também. Que maravilha. Doutor Serafim, infelizmente o tempo de televisão é implacável. O senhor vai voltar mais vezes. Espero contar com a sua presença aqui, porque é importante levar essas informações para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Joaquim, pela oportunidade. Desejar uma boa noite para os seus telespectadores e nos colocamos à disposição do nosso gabinete para atender os nossos munícipes da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Carlos Humberto Serafim, doutor Serafim, vereador pelo DEM São Caetano do Sul, conversou com você. A gente volta amanhã às 18h30. Eu agradeço a tua audiência de hoje e conto com